sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Na semana passada, nós começamos o mês de abril homenageando a família, através da minha amiga Jussara Galindo, falando um pouco com a visão dela como educadora. E dentro desse momento onde se fala tanto do mês da mulher, que é o mês de março, e que, na verdade, antigamente falava-se em comemorar o Dia da Mulher. E hoje nós sabemos que a realidade não é essa. Nós temos que nos conscientizar dos problemas que a mulher ainda passa nesse momento. Então, por isso, se fala, se traz à mídia e se busca esta consciência nesse mês de março. Como no mês de março eu já tinha uma outra programação e também toda a mídia falando nisso, eu resolvi nesse mês fazer essa sequência de programas buscando trazer para vocês informação do movimento que acontece na cidade através de pessoas que têm uma ligação política, que têm uma ligação social, que têm uma ligação de alguma forma de importância. Hoje eu fiz um convite especial a uma pessoa que eu aprendi a estimar e conhecer os valores também como educadora, como mãe e como uma grande companheira de política em todo sentido, no sentido da boa política, no sentido da política governamental e principalmente na política do seu próprio trabalho e agora como presidente do Conselho da Mulher. Bem-vinda, Cláudia, ao nosso programa, todo mundo conhece. A Cláudia Lourenço, que é esposa do nosso querido bastante ativo prefeito Heloísio Lourenço também nessa cidade. É um prazer enorme receber você. As poucas oportunidades que nós temos de conversar geralmente são tão passageiras, né? Só encontrando aí pelos encontros de trabalho, mas trazer você aqui para a gente trazer esses seus conceitos e a sua preocupação principalmente com a mulher na nossa cidade. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada pelo convite. Quero cumprimentar a todos que estão assistindo o seu programa e agradecer pelo convite e nesse encontro, né, que nós tivemos a oportunidade de apresentar o trabalho que a gente está realizando. Como presidente do Conselho e o trabalho realizado pela Secretaria de Promoção Social através do CREAS. Então foi muito bom, né, quando as pessoas pautam esses assuntos, né? Então o convite é muito oportuno porque a gente realmente precisa ainda falar muito sobre esse assunto para que essas coisas, né, essas situações, elas possam ser minimizadas, até quem sabe, né, a gente não tenha mais esse panorama que a gente tem em termos de estatísticos aí. Então eu quero agradecer imensamente, né, porque eu acho que é uma questão de utilidade pública, né, uma questão de conscientização, de reflexão, da gente mudar os conceitos, mexer um pouco com as pessoas, incomodar, fazer pensar a respeito dessas coisas e provocar realmente uma mudança, né, em vários valores, conceitos que as pessoas adquirem, né? Cláudia, eu tive a oportunidade de ver uma apresentação de uma pequena peça de teatro, que em teatro a gente chama de sketch, né? Lá na faculdade, que você estava em parceria com a Secretaria de Promoção Social. Esse trabalho falando especificamente da violência contra a mulher. Você, dentro do Conselho da Mulher, você tem tido possibilidade, que nós todos sabemos o quanto que as pessoas têm
que trabalhar e lutar até para mudar os valores, certa cristalização, certos hábitos, para se construir novos valores dentro de algumas entidades, como o próprio Conselho. Você, dentro do Conselho, você tem conseguido alguma abertura para essa divulgação, para esse trabalho? Quais são esses trabalhos que você tem conseguido desenvolver, apesar de nós conhecermos toda a dificuldade, em benefício da mulher nessa questão, principalmente da violência? Olha, Marília, eu acho que a dificuldade maior da gente é a questão da participação da sociedade. Então, os conselhos, eles são muito importantes. As pessoas não têm consciência, né, da ferramenta que é você estar no conselho e lutar pelos direitos, né, e fiscalizar e propor ações. Então, os conselhos são muito importantes. Então, a grande dificuldade é essa. A gente observa que nos conselhos, geralmente, são as mesmas pessoas que participam. É lógico que a gente tem que levar em conta que são atividades, né? Os conselhos, eles são recentes, né? Nós temos pouco mais de 20 anos que nós vivemos na democracia. Então, tudo é um processo, nós estamos num processo, né? Mas o que a gente tem buscado realmente, em primeiro lugar, é a participação da sociedade, né? Então, toda vez que a gente realiza esses trabalhos, que a gente tem buscado sair da casa dos conselhos, sair das conferências, sair dos seminários, né? E ir até as escolas, universidades, como nós fomos dessa vez, e fomos também no ano passado, nós fomos nos CREAs, nós fomos em outras escolas. Então, a gente tem buscado sair para que realmente a gente consiga levar até as pessoas e que as pessoas tomem conhecimento do trabalho que é realizado e passem a buscar, né, essa participação. Então, é uma questão das pessoas entenderem. Muitas vezes as pessoas elas não sabem como fazer, né? O que eu procuro, o que eu tenho, como é que funciona, se eu posso. Então as pessoas perguntam, quando que é a reunião? Mas eu posso ir? Pode, né? Ela é aberta, pode ir quem quiser, deve, né? O que a gente quer é isso mesmo, que as pessoas discutam, né? Então a informação é importantíssima, né? Dentro do nosso partido tem a Secretaria das Mulheres agora, começou a funcionar, e as meninas discutiam e falavam assim, não, por que tem que ter uma casa para acolher as mulheres que estão sendo ameaçadas? Eu falei, gente, mas já tem, né? Então tem que ter um acompanhamento, ele existe. Então muitas vezes as mulheres elas ficam ali numa situação difícil, de violência, de submissão, né, de ameaça, e ela não sabe o que ela tem que procurar, o que ela tem que fazer, né? Então, realmente, é a participação, é a tomada de consciência, é o envolvimento. Então, nosso primeiro grande desafio é esse, é tornar um conselho realmente participativo, né? Representativo dos movimentos sociais como um todo, né? Então, por isso, a reestruturação do conselho. Eu entendo exatamente essa linguagem da Cláudia, porque eu passei pelo Conselho do Idoso e conheço perfeitamente todas as dificuldades e a luta para se construir alguma coisa. O fato de ser uma ideia nova, o que é o Conselho? Vou falar rapidamente para encerrar esse bloco. O Conselho é uma instituição que foi criada dentro de uma estrutura governamental, mas que tem a voz da população para levar e reivindicar a aplicação das políticas públicas, que às vezes existe a lei, mas às vezes algum governante esquece de aplicar. Não é verdade, Cláudia? Mas nós voltamos no segundo bloco explicando um pouquinho melhor, através das palavras da Cláudia, como funciona isso, quais são esses valores. Até já.
Pois é, e a gente precisa de ter uma resistência para enfrentar esse dia a dia. Esses dias quentes que estão por aí roubam a energia da gente, que é um horror. E nada melhor do que a gente manter um equilíbrio no nosso corpo através do Pilates. Então eu vou lá para a academia da minha querida amiga Gabriela Mus, que fica ali na Rua Rio de Janeiro, com um estúdiozinho muito engraçadinho, muito satisfatório, com aparelhos muito interessantes, onde ela faz massagem também. E a Gabriela faz o atendimento personalizado com excelente qualidade. Liga para ela, agenda o seu horário e você vai conhecer um bem-estar para a sua saúde que vai valer a pena. Bem, estamos voltando agora no segundo bloco, na companhia da simpatia e da graça aqui da Cláudia, que está numa luta assim, bastante grande para tentar tirar algumas poeirinhas e algumas aranhazinhas que ficam em algumas instituições. No caso, o Conselho, como eu falei no bloco anterior, a importância do Conselho é muito grande, porque é através do Conselho que a população fica sabendo se essas políticas, porque às vezes a política, existe a lei no papel, mas às vezes essas leis não são cumpridas. E é através da cobrança da sociedade que passa pelo Conselho que vai conhecer quais são essas leis, quais são esses direitos e como fazer esse tipo de cobrança. Cláudia, mais um pouquinho, você que está lá dentro e que vê esse apoio à mulher através do Conselho e através desse seu trabalho de acreditar na importância da luta a favor da mulher, principalmente contra a violência contra a mulher. Eu gostaria que você contasse um pouco mais para os nossos telespectadores como que você tem conseguido elaborar isso, quais são esses passos tão difíceis que você está dando dentro desse trabalho. Então, o Conselho, né, ele trabalha com políticas públicas, como você já falou, né, voltadas para a mulher, né? E é lógico que aí políticas relacionadas à saúde, e a outras questões, sem dúvida, são discutidas também, mas como a gente tinha uma situação em 2012, né, muito triste, de 12 homicídios, sendo 7 passionais, e muitas denúncias de lesão corporal e violência contra a mulher, nós começamos esse trabalho mais intenso em relação à violência. Este ano, quando nós começamos, em 2013 nós não tivemos nenhum caso de homicídio, né, passional, mas o número continuava elevadíssimo em lesões corporais, né, esses boletins de ocorrência. E aí teve o caso da Andréia, né, da funcionária pública no começo do ano. Então, realmente, o trabalho tinha que continuar. O que nós resolvemos, né, junto com a promoção e tal? Então, vamos fazer um trabalho nas escolas. E aí é a minha praia. Porque aí, quando falo em escola, eu falo assim, não, então vamos... mas vamos ajudar os professores, né? Eu defendo. Claro. Lembrando que a Cláudia é professora, continua dando aula no Colégio Municipal, muito querida pelos seus alunos. Então, essa visão que ela tem, né, da educação é muito ampla, principalmente a partir disso. Então, porque é muito tempo na sala de aula, então a gente fica assim. Quando é vereador, nós vamos propor que você tenha tal dia, nós vamos discutir tal assunto. Aí aquilo chega, né, e o professor que dê conta daquilo. Então eu falei, não, gente, então se é para levar para as escolas, então vamos fazer um trabalho diferente. Aí o pessoal da secretaria, né, já tem um convênio com os meninos do Círculo de Artes, que faz um trabalho interessantíssimo, né? Eles são muito talentosos, você teve a oportunidade de ver.
Então, a Secretaria fez a proposta desse tema violência e quais os tipos de violência que queria que levasse até eles. E eles montaram as esquetes teatrais, né, para apresentar. Porque aí você cria os subsídios, né, para os professores, para que eles possam trabalhar o assunto. Você tem o gancho ali, né? Então, falou assim, bom, agora a gente já tem como trabalhar a partir da esquete, das cenas, você promove os debates. Da própria discussão, né? Sim, como levantar o tema, sim, né? é uma motivação e tal. Então, a gente quis, né, além de trabalhar o assunto e levar às escolas, a gente também propiciar aquele momento de discussão, né? E nós trabalhamos com 2 escolas estaduais, né, que é a Escola Padrão, né, que fica na Zona Sul, e o Davi Campista, de ensino médio, este ano, né? E a Pitágoras, a PUC e a UENG, né? É lógico que a gente quer estender o trabalho, mas a gente caminha de acordo com as possibilidades, né? Foram 2 semanas, né, de trabalhos assim, intensos. Teve uma apresentação no CRAS Leste também, esse eu não pude ir, né? Mas então foram assim, várias apresentações, né? E sempre, cada apresentação mexe muito com a gente, os artistas também sentiram isso, os alunos, né, os professores. Então, e o objetivo era esse mesmo, era sensibilizar, era incomodar, era chamar para discussão, rever certas coisas, né? Então foi importante porque as meninas se emocionaram muito, mas os homens também foram tocados, né? Eu acho que eles começaram a pensar em certas coisas que eles nunca tinham pensado, né? E que sempre era comentado, né? A questão da roupa que a menina está usando, a maneira como ela se comporta, se ela bebe. Então aquilo tudo né? É como se ela quisesse mesmo provocar uma situação de estupro. Isso é um absurdo, né? É um absurdo, é algo inconcebível. Então, todo mundo começou a pensar, né? Falar assim, nossa, não, mas essa situação de violência é inadmissível, né? Seja quem for, ou que esteja usando, ou que esteja fazendo. Então, foi muito, eu tenho certeza que a gente pôde contribuir muito, né? E a gente espera que realmente as pessoas passem a pensar de maneira diferente. Cláudia, há um bordão na mídia de maneira geral, que principalmente nesses programas policiais, essa coisa que acaba tendo uma audiência muito grande, porque chega à casa das pessoas. Então, a gente também tem que acompanhar para saber o que está acontecendo, que tipo de informação está sendo dada. E uma coisa que eu fico sempre muito assustada é que esse bordão é que, de repente, é como se o crime pudesse haver dentro de uma justificativa, porque o bordão é sempre o mesmo. A polícia ainda não descobriu qual foi o motivo do crime. Não interessa o motivo, o que não poderia ter havido era o crime, independente de motivo qualquer, né? Principalmente quando há um crime passional. O que é um crime passional, né? É aquele crime que o marido faz em nome do amor, em nome do poder, né? Quando a pessoa fala, não, eu amo, fica comigo, eu não fico com ninguém. Essa relação muito de poder. Isso é uma coisa terrível, porque é incentivado de uma certa forma, até mesmo pela linguagem policialesca, pela linguagem dentro da mídia de uma maneira bastante incorreta, né? Então, acho que a gente tem que chamar muita atenção das pessoas, principalmente dos homens. Não tem motivo que justifique o crime. Não, não tem. E é isso que você falou. Imediatamente, quando fica sabendo de algum crime, de violência sexual, alguma coisa assim,
imediatamente já vem assim, mas você viu a roupa que ela estava usando? Né? Você viu que hora que ela estava? Né? Ou tinha bebida até. Né? Então, realmente, essa questão ela tem que ser melhor trabalhada. Né? As pessoas não podem pensar no qual foi a causa, não. O problema é o crime em si. Né? Não tem nada que justifique. Né? Não tem nada que justifique. Então, isso realmente é preocupante. Bom, Cláudia, você vai me dar licença, a gente vai dar uma paradinha e voltamos já já no terceiro bloco e vamos continuar um pouco mais para a conscientização. Não se esqueçam de conversar com a sua filha, com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, né? Que ninguém, nem o homem nem a mulher, principalmente o homem que geralmente tem mais esse tipo de atitude, tem o direito de ferir, bater, violentar, seja sexualmente, seja com a palavra, seja moralmente ou principalmente com a morte. Ninguém tem direito a cometer esse tipo de crime sob justificativa de ponto de vista alguma. Continue conosco e voltamos já já. Bem, nós estamos falando de família, nós estamos falando de cuidados, né? Principalmente precisamos ter o cuidado com a saúde dos nossos filhos, nossos jovens, começando pela saúde bucal. Instituto Implar, dá uma ligadinha para lá e com certeza você vai ter aqueles dentinhos tortos, cuidados com muito mais carinho, muito mais competência. Dá uma ligadinha e você será muito bem atendido. Bem, estamos voltando agora já no terceiro bloco. Estávamos aqui comentando no intervalo como que a hora passa depressa quando a gente traz um assunto de uma importância tão grande, um assunto que tem que ser discutido. Você tem que levantar esse assunto com a sua família, seja você vítima ou seja você uma espectadora de uma vítima, seja essa vítima uma vizinha, um parente ou quem for. E também buscar na educação dos seus filhos, mostrar para eles que eles não devem ser machistas e você também não pode passar isso para ele. Esse machismo ele tem um significado, é o machismo do poder, de achar que pode ser o dono da mulher ou ser o juiz das atitudes. Se não gostou, sai fora, mas não é questão de fazer as coisas como a gente tem visto por aí. Cláudia, dentro desse tema que é tão difícil de ser abordado, porque também você não pode, quando tem um conflito, chegar para a pessoa e falar, vamos fazer isso, ou você tem direito a isso. A própria pessoa tem que tomar essa consciência. Dentro do conselho, a pessoa comum, simples, do dia a dia, que está lá com um problema qualquer, ela pode participar de uma reunião e conhecer esses direitos? Ela pode, ela deve, né, participar das reuniões. É muito importante a gente explicar essa questão do fluxo, né? O conselho, ele vai fazer os encaminhamentos, né? Mas, assim, de antemão, o que a gente pode dizer é que num caso de violência, né, em primeiro lugar, a pessoa deve procurar cuidar da sua saúde. Então, ela vai, ela procura a Santa Casa, a policlínica, vá lá, faça os exames, toma a medicação que for necessária, né? No caso de violência sexual, o coquetel, né? A HIV, a pílula do dia seguinte, no caso, para evitar uma gravidez, enfim, ser socorrida. Então, primeiro ela tem que cuidar dela, né? É importantíssimo isso. Depois ela deve fazer a denúncia, né? Procurar a delegacia de mulheres, que tem funcionado muito bem, tá? E aí, sim, né? Depois ela pode procurar o conselho, o ideal seria até o CREAS mesmo, que presta essa ajuda psicológica, que dá esse apoio. Uma atenção mais direta, mais ampla, isso, né? mais ampla. Agora, a partir do momento, né, que ela não foi atendida
em alguma esfera dessas, de maneira como deveria, né? Ela foi desrespeitada e tudo mais, e aí ela deve ir até o conselho, né? Para que a gente cobre, né? Onde que está falhando o atendimento, né? E entender também que, embora a gente tenha, vamos dizer assim, tomado essa bandeira, né, como principal causa da violência, porque realmente é a que mais preocupa, né, outros assuntos também são discutidos, né, outras demandas, né, outras necessidades que as mulheres tenham. Então, o Conselho não trabalha só com isso. É só uma questão, né, que a gente entendeu que era uma prioridade, né? Sair daquela questão da mulher, como a gente sabe que a gente tem mais sensibilidade, que a gente é mais delicada, que a função da gente, tudo, e muito enobrece todas essas virtudes, né? Mas acontece que é importante que se saiba, mais do que isso, a gente quer lutar, a gente quer ter o mesmo salário do que o homem, já que a gente desempenha a mesma função. A gente quer que os homens também dividam as tarefas domésticas, porque se a gente pode dividir com o homem a questão do orçamento familiar, por que as tarefas domésticas não? Porque a mulher tem que ficar com esse acúmulo de responsabilidade. A educação dos filhos, né? Então, quando o filho falha na escola ou em alguma coisa, é comum o pai sempre colocar a culpa, né, da mãe, e aí vira, olha o que o seu filho fez, né? Então, essas questões machistas, essas coisas, também nós discutimos, elas também são importantes, porque são essas questões que às vezes vão desencadear um processo de violência, não só corporal, né? Tem a questão da violência patrimonial, do sujeito que ele fala, essa casa é minha, eu que fiz, né? Você não faz nada porque a mulher trabalha em casa, como não faz nada? Né? Então a gente tem que ver todas essas formas de violência e trabalhar, né? Aquela violência psicológica, né? De sempre inferiorizar a mulher. Então, todas essas violências são trabalhadas, todas as questões dos direitos são trabalhadas, e quanto mais mulheres participarem, mais nós vamos ter assuntos aí para levantar e para a gente lutar, para a gente discutir, né, e saber o que realmente está acontecendo. Né? Cláudia, eu gostaria de aproveitar que nós temos um público assim bem família e chamar a atenção de uma coisa. Hoje em dia nós temos, felizmente, uma liberdade sexual, uma liberdade com o nosso corpo. Mas lembrar as meninas da importância do uso da camisinha. Porque tem as doenças sexualmente transmissíveis, a responsabilidade com o filho na barriga, porque normalmente nesse tipo da adolescência, da juventude, os homens não estão preparados emocionalmente, financeiramente, para assumir. E você que fica sozinha com essa responsabilidade, não adianta querer fazer um filho para aprender aquele teu namorado lá, porque isso não vai acontecer. O que vai acontecer é você estar com a sua vida comprometida, porque no momento que nasce seu filho, você é responsável por ele. Não é, Cláudia? Então, esse papel da mulher, que ela também tem que ter a consciência que ela não pode sair por aí fazendo um filho e que depois o peso acaba caindo muito nas costas dela. Por mais que a gente compreenda, que dê apoio e que dê a responsabilidade, mas é um processo que não acaba de um dia para o outro. A preocupação com o adolescente é muito grande. Eu acho que além da questão do uso preservativo que você colocou, e a gente sabe que antes a gente achava que a gravidez na adolescência o índice era alto por falta de informação. Não, hoje nós sabemos hoje que tem não é. Muita informação e isso continua. Não acontece, né? O jovem ele tem uma característica que é a inconsequência, né? Então ele acha que um dia só sem preservativo, não vai acontecer. Então isso acontece.
Então, essa questão que você levantou do uso preservativo é importantíssimo. Quero reforçar aqui a vacinação das meninas aí, do HPV, né, que é importante. Foi uma medida, assim, nossa, extremamente louvável, achei, do Ministério da Saúde, né, e é um trabalho que vai continuar aí nos outros anos, até a gente conseguir realmente que as meninas fiquem imunes a essa doença, que tão responsável pelo câncer de colo de útero, né, que mata tantas mulheres por aí. Então, muito importante que as meninas tomem consciência disso. E a questão que eu costumo falar é o seguinte, a questão das meninas, né? Esse tempo eu estava levando meu menino para uma festa e as meninas estavam com roupa muito curta e tudo mais. Não é uma questão moral, tá? Mas é uma questão da mãe saber que essa menina estava andando por volta de quase 11 horas da noite, com esse tipo de roupa e com essa mentalidade que nós temos, né? Pensar um pouquinho que ela está exposta a uma situação de risco, de violência. Então, prestar um pouquinho mais atenção, né? As meninas... Nos caminhos que fazem, por onde andam e como andam, né? Precaução. Aquilo que a gente aprendia, que a mãe da gente falava assim, olha, não aceita nada de ninguém. Não aceita carona. Não aceita carona, não aceita uma bala, não aceita bebida, sabe? Então, esses conselhos, e são antigos, né? Eu não sei se o pessoal está esquecendo de dar esses conselhos para as meninas, né? E para os meninos também, de falar assim, ó, não aceita nada não, de quem você não conhece. Né? Então, esses cuidados são fundamentais. Cláudia, nosso tempo acabou, mas a próxima semana ainda vamos falar um pouco mais a respeito do tema. Foi um prazer enorme ter você conosco e, com certeza, mais um pouco para frente a gente volta, porque é um assunto que a gente precisa falar. Muito obrigada pela sua participação. Tá, mais uma vez eu agradeço e, principalmente, né, que é pautar esses assuntos e levar o conhecimento da população, discutir, é importantíssimo. Ok. Até a próxima semana. Obrigada pela sua companhia.